continuar então. Nós estávamos no versículo 6, né? E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, você pode observar que em parte do versículo 5 está escrito que Deus, ele disse, né? Como está aqui, ó. Visito a iniquidade, verso 5, dos pais dos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. O que é isso? O que significa isso? Ele visita a iniquidade dos pais dos filhos até a 3ª geração, 3ª, 4ª geração, né? Com relação aos que aborrecem ele. O que é isso? 4 gerações com maldição por causa da rejeição, dos que me rejeitam. Quem rejeita a palavra de Deus está trazendo maldição sobre a sua vida e a sua geração. Agora quem aceita está trazendo bênção, misericórdia de Deus. Aí a pessoa vai decidir. Ela não é? Ela que decide. Deus é tão bom que deixa o ser humano decidir o que ele quer. Deus não obriga. Ele obriga? Não, ele ensina. E a pessoa escolhe. Né? Então a gente vê que aqui a misericórdia de Deus, ela é muito maior do que a sua fúria. Mas a questão a maldição está enquanto a rejeição a Deus permanecer. Por exemplo, uma família que está debaixo de maldição, né? Essa família não quer dizer que a maldição hereditária no sentido de, né, vai ali perpetuar ou vai por muitas gerações. Não é isso. Porque eu posso fazer parte, a pessoa pode fazer parte de uma família que está debaixo de maldição. Mas se ela se converter a Deus, o que acontece? Jesus, a maldição é toda. Não existe mais maldição. Em Cristo Jesus, a pessoa é libertada. É uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez. Então essa história de maldição hereditária é nesse sentido. Se o filho continuar cometendo o pecado do pai, o neto, bisneto, trineto, aí é diferente. Ele continuou. O meu pai, ou o meu avô, ele viveu debaixo de uma maldição, por rejeição a Deus. Meu pai também. Se eu continuar no mesmo segredo, aquela maldição continua. Agora, se eu não continuar, se eu abraçar a vontade de Deus hoje no caso de Jesus, o que acontece? Essa maldição é quebrada. Por exemplo, você vê aqui no versículo 6, ó, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Guardar aqui é praticar, tá? Agora, tem lá uma geração abençoada. O meu avô, agora eu vou dar um exemplo contrário. O meu avô era um homem temente a Deus, meu pai, mas eu não, então acabou. Aí, eu que estava debaixo de uma bênção, entrei debaixo da maldição, porque eu me desviei. Porque ele falou aqui que ele faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que amam a ele e guardam e praticam o seu mandamento. Então eu parei de praticar, vai ter feito temor do meu avô e do meu pai na minha vida? Parei de praticar, abandonei a Deus, me desviei. Então, Deus não faz exceção, tanto para abençoar quanto para amaldiçoar. Não quer dizer que é filho do fulano para mal ou bem. Cada um é julgado pelas suas obras. Ezequiel 18 fala que a iniquidade do pai, ela não cairá sobre o filho. O filho não levará a iniquidade do pai. Não existe isso. Só para você entender, Ezequiel 18, você vai. Isso aqui é bom você gravar isso. Olha só o que está escrito aqui em Ezequiel 18, ó, versículo 20. A alma que pecar, essa morrerá. Então é individual. Tema de pai, meu pai pode ter sido um bruxo ou um grande pastor, mas eu vou prestar conta segundo as minhas obras. Então olha só, de novo, Ezequiel 18, 20. A alma que pecar, essa morrerá.
O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. Não tem essa questão. Cada um é analisado por Deus, avaliado, julgado segundo as suas obras. A justiça do justo ficará sobre ele. A pessoa que pratica a justiça, o que vai acontecer? O efeito da justiça praticada vai estar sobre a vida dela. Olha só o final. E a perversidade do perverso cairá sobre ele. Então vai do que a pessoa fizer. A pessoa pode ter nascido numa família de bruxos e alguma coisa do gênero, uma família de macumbeiros, feiticeiros, mas se ela se converteu, acabou. Pode ter sido a pior maldição do mundo, eu vou usar essa força de expressão. Então quer dizer que essa maldição, ela não é algo que Deus amaldiçoou, então alguém amaldiçoou. Então o filho herdou porque desde criança, será que a família. Isso aí é errado. Essa hereditariedade. Porque aí acaba sendo como uma doença hereditária, obviamente. Mas essa maldição, como você falou, ela passa de geração em geração por legalidade e influência de maus exemplos. Exatamente. E os filhos acabam seguindo. Isso. Porque senão Deus seria injusto. Eu amaldiçoei uma família e mesmo alguém se convertendo a mim, continua amaldiçoado. Isso não tem nada a ver com o caráter de Deus, nem com a palavra. Vou falar daqui agora. A gente tem que entender isso. A Bíblia explica a própria Bíblia. Você tem gente que prega até hoje no meio evangelho, maldição hereditária. Meus irmãos, Jesus pagou, trazendo para os nossos dias todo o preço dos nossos pecados na cruz do Calvário, não deixou nada para trás. O sacrifício de Jesus foi perfeito e ele é perfeitamente habilitado para libertar qualquer pessoa, assassino, prostituta, macumbeiro, feiticeira. Não tem nada que vai ficar para trás, não. Porque tem pessoas que às vezes pega isso, mas você percebe assim, então o sacrifício de Jesus não é suficiente. Aí a pessoa fala assim, não pastor, mas a pessoa aceita Jesus, mas ela precisa de rever algumas coisas. Não aceitar Jesus também, se arrepender. Estou falando de fazer que aceitou. Aceitar de verdade, se converter. Se a pessoa aceitou Jesus e o mal continua ali na vida da pessoa, porque a conversão não foi uma conversão literal. Aí o problema é de conversão. Tem que vigiar com isso, certo? Agora, o fato de você ter se convertido não quer dizer também que, por exemplo, o cristão ele está isento. Vamos, no mesmo sentido, mudar um pouquinho o foco. O cristão está isento de alguns males? Não. De ser atingido, tentado, atacado pelo diabo? Pelo contrário, a Bíblia fala que isso acontece. Agora, de que forma que ele vai vencer esses males, esses ataques? Temendo a Deus e obedecendo, vigiando contra o pecado. E aí, na hora que esses males vierem contra a vida dele, encontrarão um servo temente a Deus. Virão, baterão, vou usar esse termo na sua vida, e cairão por terra. Porque o sangue de Cristo, ele nos imuniza, ele nos protege contra o diabo. Ele tem todo o poder. Certo? Então a gente não está isento de sofrer ataque. Porém, o ataque não pode nos vencer. Só se nós dermos lugar para o diabo. Aí já é uma outra questão. Aí é a pessoa. O problema não está no sacrifício de Cristo. Está na pessoa que deu lugar para o diabo. Adianta, por exemplo, uma pessoa, ela ficar pecando, depois vai orar, Deus, Senhor, fazer aquela oração fervorosa. Deus deixa se levar por altura, entonação de voz, por aparência? Não. Deus ouve o justo, a Bíblia fala, a oração do justo. Porque às vezes tem pessoa que é assim, ela faz coisa errada. Aí depois, às vezes vai para um monte, em qualquer outro lugar, eu vou fazer uma oração forte, e esse diabo vai cair. Mas a legalidade está na mente. Ela tem que consertar a mente. O problema não é externo, é interno. A maioria dos problemas espirituais que nós temos são de origem interna e não externa. E começa na mente. Começa na mente. Porque se o Senhor está na sua mente, meu irmão, você vai ser atacado. Vai. Porque todo crente é atacado. É um sinal. Tem que acontecer. Ele tem que sofrer.
mas ele sempre vai de alguma forma permanecer. Pastor, e se ele morrer? Se ele morrer, o céu vai se abrir e o Senhor vai receber lá na glória. Porque às vezes a pessoa fala assim, se é assim, então por que o fulano da Bíblia morreu? Se morreu, porque Deus permitiu morrer. E se morreu, ele está onde agora? No Senhor. Se morreu no Senhor, está com o Senhor. Quer coisa melhor do que isso? Mas na maioria das vezes, nós só vamos na hora. Na verdade, não é na maioria das vezes. O servo de Deus só morre na hora que Deus marcou para ele. Isso é Bíblia. Eu não encontro na Bíblia nenhum dos homens que foram fiéis a Deus, homens e mulheres, que morreram fora da hora, não. Se alguém encontrar um texto, me fala, até hoje eu não vi. Os que foram fiéis. Porque a vida dos fiéis pertence a Deus. É Deus que marca a hora dele dar licença aqui da terra e viajar. Mas, né, pastor, tem pessoas e pessoas que pensam assim, de uma certa forma que o morrer em Cristo, né, ou se morrer o físico, você vai tomar um tipo de morte, talvez tranquila, ele vai te fechar os olhos e acabou por ali. Nem sempre é dessa forma também, né? Porque você puxar históricos de aproximadamente 2.500 anos atrás, você vê o apóstolo Paulo, João Batista, segundo essa tradição. Entende? Então, assim, quando for a hora, porque vai ser a hora, mas aí não venham algumas pessoas falar que o pastor fulano de tal teve esse trágico acidente de carro. Ele estava em pecado. E ele estava em pecado. Não era assim. Nem sempre. Não é sempre assim. É verdade. Cada caso é um caso, né? Isso aí é verdade. Nem sempre os fins justificam os meios. Mas, porque você vê Abraão, que teve um sono tranquilo. A Sara, um sono tranquilo. Exatamente. Mas você vê a forma de como uma pessoa vai morrer, o próprio Cristo, que é uma próprio Cristo dele já é. E ele sem pecado. Então, sem pecado. Agora, a questão mais importante é isso. Chegamos a essa conclusão, então, com as interações entre os irmãos. É estar em Cristo. Mais importante é isso que garante a eternidade. A forma que vai morrer, aí é Deus, deixa que Deus secundário, né? Então, só para a gente agilizar, então, continuando lá. Versículo agora 7. Não tomarás o nome do Senhor, Êxodo 20, teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. O que é tomar o nome de Deus em vão? Qualquer uso indevido do nome de Deus é tomar o nome de Deus em vão. Colocar o nome de Deus onde Deus não está, fazer coisa errada, dizer que foi Deus que mandou, qualquer coisa do gênero. Jurar falsamente. Então, Deus não terá por inocente aquele que tomar o nome dele em vão. Então nós temos que ter o quê? Cuidado. Porque às vezes tem pessoas no meio evangélico, nós já vimos isso, né? Todos nós, eu creio que já vimos isso. Fala uma coisa, foi Deus que mandou. Ou faz uma coisa, pastor, já estava orando, foi Deus que mandou. Às vezes a pessoa pode se enganar, sim, isso pode acontecer, mas quando ela se engana, o Espírito Santo também depois faz com que ela, ali se reabilite. Isso é um ponto. Agora, tem aquela pessoa que vive descuidadosamente usando o nome de Deus, inutilmente. Coloca o nome de Deus em tudo quanto é coisa. Aí é um problema grave. Deus não terá por inocente. O nome de Deus é santo. E as pessoas às vezes não pensam nisso. Porque eu colocar o nome de Deus numa coisa que Deus não está, muitas pessoas podem acreditar nisso. E o nome de Deus depois pode ser blasfemado por minha causa. Então muitas coisas podem acontecer. A gente não pode usar o nome de Deus em vão, tem que ter cuidado. Se Deus mostrou, mostrou. Se não mostrou, fala a palavra. Deus mostrou em sonho e visão, fale. Mostrou morte e vida, fale. Se é para falar, fale. Se não é para falar, ore. Agora, se Deus não mostrou, fala da palavra. Tem muita coisa na Bíblia para falar. Então a gente tem que vigiar. Isso é muito sério, né? Agora vamos continuar para o horário. Verso 8. Aí no verso 8, do versículo 8 ao 11, fala sobre o sábado.
né? Eu já li aqui, então fala sobre isso. O que é guardar o sábado? Eles tinham que preparar tudo na sexta-feira, porque no sábado não podia cozinhar, não podia fazer nada. Era o sábado santo do Senhor. E outra coisa, muitos desses pecados aqui, idolatria era pecado de morte. Tomar o nome de Deus em vão, dependendo, redundaria também pena de morte, apedrejamento. Certo? Quem violasse o sábado também morreria. A época. Só que aí a questão, pastor, por que não se guarda mais o sábado hoje? A maioria dos evangelhos. Essa é uma pergunta que ele me fez aí em casa, eu não vou saber te responder. Um dia desse, eu tenho que ultrapassar. Isso não, mas é importante, porque é uma coisa que está na Bíblia e é preciso a gente entender, né? Então, se o sábado Deus o santificou e o separou, por que nós não guardamos o sábado? Vai para Gálatas aí, a Bíblia mesmo vai responder. Gálatas. Deixa eu só ver aqui o capítulo. Eu ia ler uma passagem de Gálatas, mas vamos para Colossenses para adorar, né, para a gente agilizar, porque Gálatas, eu ia de Gálatas para Colossenses. Então vamos para Colossenses uma vez? Eu vou ler uma passagem só para adorar, tá? Colossenses capítulo 2, versículo 16. Vamos ler o 16 e 17. Colossenses capítulo 2, versículo 16 e 17. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábado, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo de Cristo. Então essas coisas, elas apontavam para quem? Para Cristo, né? Ele disse, olha só, Colossenses, achou, irmão? Achei. Capítulo 2, versículo 16. Ele disse assim, verso 17, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Então vamos ficar no mais interessante, que é o 16. Eu li o 17, né? Vou ficar no 16. Ninguém pois por julgo. O que é julgar aqui? Julgar, você não está guardando esse dia, não é? Ou festa, ou coisa do tipo. Ele disse aqui, ó, ninguém pois vos julgue por causa de comida. Você está comendo uma coisa que a lei não permite comer. É nesse dia que está falando. Ele disse agora, porque eles já estavam na nova aliança, no novo pacto, feito em Cristo. Ninguém julgue por causa de comida, bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Tinha o sábado semanal, que tinha que ser guardado toda semana, e o sábado anual. Então, os sábados. Então, o que ele falou? Em outras palavras, olha, vocês não são mais obrigados a praticar essas coisas. Isso era para os judeus. Então tem coisas que não são mais necessárias. Aqui eu estou lendo um versículo só. Qualquer dia desse eu vou fazer um estudo aqui na igreja sobre o sábado, mais abrangente, para vocês verem que não é uma fantasia da cabeça do pastor. Eu creio segundo aquilo que eu já estudei. Então hoje, se a pessoa é o seguinte, guardar o sábado, se ela quer guardar, não tem problema. Agora ela dizer para o outro que ele está condenado se não guardar, não é errado. Porque Paulo falou que não pode ninguém julgar ninguém por causa de dia de festa, lua nova ou sábados, ou comida, bebida. Por quê? Porque na nova aliança não temos mais todas aquelas leis ou preceitos da lei de Moisés. Algumas coisas sim, mas muitas não. Uma delas, ao meu ver, é o sábado. Não precisa de guardar nem mais dia de sábado, nem mais ano sabático. Não precisa disso. Então, esse aqui é um versículo, nessa passagem, é uma das passagens que eu uso para isso, né? Só para dar uma explicação básica à própria Bíblia. Então a questão do sábado foi, ao meu ver, na minha linha de pensamento, é um mandamento aqui que foi dado para os israelitas, exclusivamente para eles. Por exemplo, até hoje lá, os judeus guardam o sábado. Eles querem guardar. Mas eu sou judeu ou sou gentil? No Concílio de Jerusalém, Atos 15, você vê que muitas coisas ali
foram tiradas com relação aos gentios. Os gentios e outros falam, não precisam de praticar essas coisas mais. A gente tem que entender o que precisa ser praticado e o que não precisa. Então, por isso, foi irmão Gabriel e irmão, não precisa, entendeu? Falando os dois aqui, porque ela falou que ele perguntou para ela, né? Ele perguntou, foi. Luciano que perguntou. Pois é, então, porque é uma coisa que realmente a gente está aqui para aprender um pouco. Então, eu não guardo o sábado, não é porque eu não quero guardar, não. Se estivesse no Novo Testamento uma passagem clara dizendo a igreja precisa de guardar o sábado, alguma coisa nesse sentido, mas o que está falando aqui é que não precisa, não é que precisa. Entendeu? Por isso, não que o sábado foi ruim, ele foi uma bênção, Deus santificou, etc. Mas foi essa questão com relação ao passado, a antiga aliança, ao meu ver, certo? Então por isso nós não guardamos o sábado. Versículo agora 12: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Honrar pai e mãe é o quê? É Êxodo 20, versículo 12. Então, esse mandamento, ele continua. Você vê Paulo lá em Efésios capítulo 6. Esse aqui é um princípio. Então, honrar pai e mãe é o primeiro mandamento com promessa, para que a pessoa tenha sua vida prolongada na terra e também. Certo? Então, o princípio da palavra de Deus, primeiro mandamento com promessa, honrar pai e mãe. Paulo disse isso aos Efésios. Então, isso aqui você vê que está claramente. E é um princípio, não tem como, né? Honrar pai e mãe, isso é coisa que vai ser para toda a existência. Tem que saber separar. O único aqui, para ser sincero, o único mandamento que eu vejo não é mais para ser praticado, ou não como uma lei. Quem quiser praticar, pratique também. É verdade. Aqui não é como uma lei, como foi colocado isso também até como uma lei, né? É o sábado, para mim é o único. O resto tudo está em evidência para a igreja. Agora o sábado eu creio que não. Tá bom? Versículo agora 13. Não matarás. Mas antes de entrar no 13 aqui, qual que era a pena para um filho rebelde? Rebelde mesmo, contra pais? Morte. Era morte. Para agilizar, Deuteronômio 21, versículo 18. Vocês dirão, eu só vou para mostrar para vocês aqui. Quem quiser ir, tudo bem, para agilizar, para a gente fechar, né? 21, versículo 18 que eu falei, né? Olha só. Se alguém tiver um filho, Deuteronômio 21, 18 em diante, contumaz e rebelde, que não obedece à voz de seu pai e de sua mãe, e ainda castigado, não lhes dá ouvidos, seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade, à sua porta, onde os casos eram julgados, nas portas da cidade, certo? Os anciãos é que julgavam, que davam a sentença para uma coisa ou outra, até para a morte, né? Verso 20: e lhes dirão, este nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra. Assim eliminarás o mal do meio de ti, todo Israel virá e temerá. Então, irmãos, filho rebelde, imagina se essa lei, a igreja imagina comigo aí, se essa lei estivesse valendo até hoje. Mas não está, entendeu? A lei do castigo de morte. Agora vamos lá, versículo 13, Êxodo 20. Não matarás. Qual que era o pecado ou a punição para alguém que matasse? Morrer. Exatamente. Entendeu? Você vai ver, está lá em Levítico 24, 17. Não vou ficar do horário, né? Então, quem matasse, por que Deus mandou não matar? Só Deus tem o poder de tirar a vida. Hoje você está vendo uma matança que é quase um genocídio. O camarada mata o outro como se fosse barato no céu. É o que a gente está vendo. Mas a Bíblia fala que isso aconteceria no fim dos tempos. Mas esse é um pecado terrível. A pessoa quando mata, ela está assumindo o lugar de Deus, porque só Deus deu a vida, só pode tirar. A pessoa está debaixo de maldição severa. Observe bem, a maioria das pessoas que matam, elas morrem também naquele gênero de morte. Exatamente. De maldição.
Né? O outro versículo aí, 14, não adulterarás, Deuteronômio 22 e 22. Qual que era a punição para o adúltero e a adúltera? Não se pode adulterar. Hoje não vai adulterar mais, mas antes era assim. O que Deus queria com isso? Que não houvesse engano, infidelidade no meio do povo dele. Por isso que ele separou Israel para ser o povo dele e seguir as leis dele. Para ser um modelo para os outros povos da terra pagãos que praticavam tudo isso: morte, prostituição, adultério, essas coisas, né? Versículo 15: não furtarás. Êxodo 21:16, qual que era a pena para o que furtasse? Morreria. Está vendo? Então, irmãos, roubar é um pecado também que faz com que a pessoa, embora hoje a pessoa não seja mais morta, como era na lei de Moisés, mas faz com que a pessoa também esteja debaixo de maldição. É um furto. Se não é meu, não é. Se eu sei que é de outra pessoa e eu pegar, eu estou cometendo um furto. E eu estou debaixo de maldição. Porque Deus mandou não fazer. É um mandamento moral para qualquer tempo. Certo? Versículo agora 16: não dirás falso testemunho contra teu próximo. Dependendo do falso testemunho que a pessoa desse, por exemplo, vamos supor que ela desse um falso testemunho, ela acusasse o próximo dela de idolatria, que era um pecado digno de morte. Se fosse descoberta que ela estava testemunhando falsamente, ela morreria no lugar dele. Olha como Deus é justo. O que Deus queria com isso? Que não houvesse falso testemunho. Acontecia muito. Nabote, por exemplo, ele morreu por falso testemunho de pessoas que foram contratadas por Jezabel, aquela maldita que a Bíblia fala. Entendeu? Mas no caso dele, né, com certeza aquele irmão está lá agora. Então vamos lá. Versículo 17 e último: não cobiçarás a casa do teu próximo. O que é cobiçar? Cobiçar, irmãos, é esse desejo ardente, carnal, perverso, de ter uma coisa que não é para você. Então, normalmente, antes de se cometer quase que qualquer pecado, a pessoa cobiça. Tem que tomar cuidado com a cobiça. E entra na mente da pessoa. A pessoa começa a desejar que o outro tem, eu quero ter. Ou eu quero ter a mulher do fulano, ou a fulana quer ter, né, o homem da outra, ou qualquer coisa do gênero. Então não se pode cobiçar a casa do próximo, a mulher do próximo, o servo, como havia muitos servos, né? Nem serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Então, se o meu próximo tem, por exemplo, uma firma lá e tem muitos funcionários, eu vou ficar cobiçando, eu vou querer, porque aí o mal vai entrar em mim, eu vou querer ter o que ele tem e vou acabar fazendo uma coisa guiada pelo diabo para ter o que ele tem e acabarei mal. Vigiar isso. O que é para nós, Deus dá. Deu para a igreja entender um pouquinho que os 10 mandamentos? Entendeu? Eu não vou esticar mais por causa do horário, né? O horário já passou e tudo. Então, os 10 mandamentos, exceto o sábado, eles continuam para mim até hoje. Não tem como, exceto o sábado. E se alguém quiser guardar o sábado, tem liberdade também. Desde que ele guarde a liberdade que ele tem, mas não condene quem não guarda. Né? Não faça disso, né? Ali uma lei como era antes, porque não é mais. Certo? Então deu para os irmãos entender? Também? Se coloca sobre os seus pés, à noite. E se alguém quiser continuar estudando em casa alguma coisa aqui, para pegar a sequência é bom e tal. Depois, se quiser perguntar na igreja, está estudando em casa, uma parte não entendeu, risca lá. E assim a pessoa vai aprendendo, nós vamos aprendendo uns com os outros. Faça assim com as mãos em forma de receber. Pai, a todos abençoe, presentes e ausentes, com teu amor, com a graça do Filho e com a suave e doce consolação de Deus. Dê a todos, ó Pai, no final de domingo consolado, encorajado no ar, para que nós terminemos a semana e comecemos a semana prática amanhã, no encorajamento, meu Pai, do Espírito Santo que nós precisamos. Assim eu oro e os abençoe. Em nome de Jesus, amém. E que as palmas louvem a Deus. Não vai embora. Sempre a paz do Senhor, que o irmão está falando. Deus te abençoe em nome de Jesus, amém.
Vai.